Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao canal Gol TV, eu sou o Jonas Stelman, eu tô chegando com um mundo de informações para deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, por gentileza deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento o vídeo dessa manhã. Eu vou trazer informações sobre o tricolor baiano, verdade ou mentira sobre o interesse do Montoro. Falamos, ligamos e mostramos. A gente conversando com um representante, um dirigente do Botafogo, que deixou muito claro algumas situações envolvendo o Montoro. Jogador argentino teve conversas com o Bahia e também com o Vasco da Gama, mas acabou ficando pela Argentina. E Everton Cebolinha quer sair do Flamengo e algumas propostas estão surgindo à mesa para o jogador rubro-negro. Isso e muito mais nesse vídeo. Mais uma vez eu peço para você que está chegando, para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, que você ajuda demais a gente, ajuda muito o nosso crescimento. Temos vídeos todos os dias aqui para você ficar super bem informado de manhã, à tarde, à noite. E para você que acompanha e gosta aqui do nosso trabalho, eu peço por gentileza para você deixar o like, se inscrever. Se puder, torne-se membro aqui do canal, faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Se você tem uma empresa, se você tem um produto e quer que a gente divulgue para você aqui na Gol TV, é fácil, entre em contato com a gente com o número de WhatsApp que está na descrição do vídeo ou no próprio e-mail que também está na descrição. Não perca a oportunidade de divulgar o seu produto aqui no canal Gol TV, tá bom? Então, ó, deixa o like, inscreva-se que você ajuda demais a gente, ajuda muito o crescimento aqui do nosso canal, tá bom, meus amigos? Vamos lá! Antes de qualquer coisa, eu sempre peço para você deixar o seu comentário no vídeo anterior, para que eu possa estar lendo aqui e, consequentemente, abraçar você e prestigiar, né, o seu trabalho, a sua ajuda, enfim, tá? O Blue Shark, ele botou aqui, ó, Jonas, você consegue descobrir qual o valor da rescisão do Rogério Ceni? Cara, eu não sei o valor propriamente dito, tá? Mas não é tão alto quanto a gente imagina, tá? Não é tão, a multa rescisória não é tão alta quanto a gente imagina, é uma multa retroativa não, né? Mas ela vai diminuindo conforme vai chegando o final de contrato do técnico Rogério Ceni. Como ele tem até final de 27, né? Então a multa vem diminuindo gradativamente conforme ele vai chegando o final do contrato dele. Tá, Blue Shark? Abraço pra você, mas vou procurar saber e trago aqui no próximo vídeo, irmão. Tamo junto. O Antônio Sampaio botou, boa noite, Jonas. Deus te abençoe. Você está correto nas análises. Eu não espero mais nada do professor Pardal Rogério Ceni. Abraço, Antônio Sampaio. Tamo junto. O Lopes, Lopes Rob 17. Ataque tem que ser Kiko Oliveira na direita, Alejo Vélez centroavante e Sanabria na ponta esquerda. Cara, eu até concordo com você, mas admito que eu tô muito resistente em dar oportunidade pro Kiko Oliveira. Tô muito resistente em dar oportunidade pro Kiko Oliveira, tá? Jonas, eu quero que perca de goleada. Tá falando da boca pra fora, Jaziel. Jaziel Peters Dantas. Tá falando da boca pra fora, cara. Dificilmente um torcedor do Bahia de verdade, né? Não tô falando que você não seja, mas o torcedor, porra, não vai torcer pra tomar uma goleada do Vitória, irmão. Não vai torcer. Eu sei que você quer a queda do técnico Rogério Ceni, mas torcer pra uma goleada do Vitória, eu acho que nenhum torcedor do Bahia vai torcer, não. Abraço pra você. Meu xará Jonas Medeiros, se ele ganhar do Vitória, tá ruim. Imagina se empatar ou perder. Abraço, Jonas. O Santos Almeida, ele botou, mexe no dinheiro deles que eu quero ver, não, falando sobre o Grupo City, né? E o Valdir Silva, ele botou aqui, ó, graças a Deus eu não me iludi com o Grupo City, eu tinha certeza absoluta que eles não iam transformar o Bahia num grande clube. Cara, o Bahia é um grande clube, o Bahia é uma grande instituição, mas eu achei que realmente o Grupo City ia colocar o Bahia realmente em outro patamar, de brigar por títulos, tá? Isso foi que eu achei, eu acho que todo mundo achou também. Vamos lá, 3 assuntos rapidamente para falar aqui para vocês. O primeiro é sobre o Montoro, tá? Quem me acompanha aqui ao longo desses últimos anos, eu sempre trouxe aqui o Montoro, já atualizei sobre a observação, né, que o Bahia estava observando o Montoro, dentre outros jogadores. Só que, evidentemente, que eu não vou trazer uma não notícia, porque você falar que o Bahia observou o Montoro, mas não andou na negociação, com todo respeito ao influenciador que trouxe essa notícia, né, e é verídico, tá? Ele não é uma notícia inventada, eu já trouxe isso aqui há 2, 3 semanas atrás, ou mais, até mais, meses atrás, antes mesmo de abrir a janela, eu já trouxe essa informação sobre a sondagem que o Bahia estava fazendo aí no Montoro. Acho que o Bahia não ia pagar o que o Botafogo quer. O Transfermarkt está botando 10 milhões de euros, o Botafogo quer 15 milhões de euros pelo Montoro. Então, assim, para mim, uma não notícia, né, sobre o Montoro, porque sequer houve conversas, sequer iniciou uma negociação, mas é verdade que o Bahia sondou o atleta, eu já falei isso aqui várias vezes, e aí eu me dei o trabalho ontem, né, quem me acompanha aqui sabe, de ligar pro dirigente lá do Botafogo, inclusive eu estava em live, liguei para ele ao vivo, para perguntar se tinha mudado alguma coisa da situação que ele tinha me passado anteriormente e da situação atual, né, porque pelo que me pareceu, a notícia que saiu ontem,
parecia que era algo de agora. Então eu falei assim, deve ter mudado, né? Da informação que eu trouxe ao longo dos últimos dias, das últimas semanas, né? Ou do último mês, já tem mais de um mês que eu trouxe essa informação do Montoro, para agora pode ter evoluído alguma coisa. E aí entrei em contato, quem me acompanha viu, né? E ele falou justamente, cara, já procurou lá atrás, mas não precificamos, não conversamos nada, inclusive trouxe a informação de que outros 5 clubes de fora do país fizeram propostas oficiais pelo Montoro, o Botafogo não negociou porque era um valor muito abaixo daquilo que o Botafogo acha que o Montoro vale, né? E não andou também, tá? Então, essa não notícia de que o Bahia olhou, tá? O Bahia olhou o Mbappé também. Tá? O Bahia olhou sei lá, o Vinícius Júnior. O Bahia olhou. Fez proposta? Não. Tem negociação? Não. Precificou? Não. Né? Então, é por isso que eu nem entrei muito nessa situação, porque quem é do jornalismo de verdade sabe que não notícia é irrelevante, tá? Mas realmente aconteceu a sondagem do Botafogo, do Bahia ao Montoro. Trouxemos aqui inúmeras vezes, números de vídeos, só buscar aí atrás. Mas só que em nenhum momento houve uma negociação, proposta oficial, papel timbrado, nada. Tá? Então, efetivamente aconteceu, assim como também aconteceu do Baltazar. Só que a questão do Baltazar, né, ela andou mais. Né, e ela é mais atual. Nós trouxemos aqui atrás lá atrás também, sobre o Baltazar. E a situação do Baltazar envolvendo o Bahia e o Baltazar, né, eu vou trazer aqui a ficha completa dele, Baltazar Rodrigues, por mais que eu já tenha feito vídeo aqui falando sobre o interesse do Bahia nesse jogador lá atrás, quando ele estava para sair da sua antiga equipe, que era o River Plate, aliás, que era o Racing, né? Bahia e Vasco da Gama conversaram com representantes do atleta, e aí tá uma diferença da não notícia para notícia. O Vasco precificou, o Bahia precificou, tá? O que é precificar? É você virar e falar assim, olha só, eu tenho interesse no seu jogador e eu quero pagar tanto nele. A questão é que o Vasco precificou muito baixo, né? Aliás, minto, o Vasco não precificou, o Vasco queria empréstimo com opção de compra, assim como também o tricolor baiano queria empréstimo com opção de compra para o Baltazar Rodrigues. Tá? Um jogador de 23 anos, um meia, um autêntico meia ali, um autêntico camisa 10, ele é cria do Racing, né? E detalhe, Vasco da Gama e Bahia, eles caminharam bem nessas conversas, até porque, em princípio, a tentativa foi de empréstimo com opção de compra, só que o valor dele era muito baixo. Era muito baixo. Então, se de repente a negociação, as conversas não caminhassem de Bahia e Vasco da Gama para o empréstimo com opção de compra como Vasco e Bahia queriam, né, o Bahia ele poderia ter feito uma proposta oficial para comprar o jogador. Só que o Bahia ficou batendo na tecla constantemente sobre o empréstimo com opção de compra. E o que aconteceu? Chegou aí o Estudiantes de La Plata, né, e botou La Plata. Foi lá e botou La Plata para contratar o jogador e pagou ali cerca de olha como o jogador ele estava barato, cerca de 1,75 milhões de euros. O Estudiantes levou o jogador por um pouco mais aí de 1 milhão de euros, 1,75 milhões de euros, né, um jogador pertencente à equipe do Racing, porque tanto o Bahia quanto o Vasco da Gama ficaram tentando empréstimo com opção de compra, empréstimo com opção de compra, empréstimo com opção de compra, e acabou que chegou ali, o Estudiantes falou assim, não quero empréstimo, eu quero comprar o jogador, e foi lá e comprou por 1,75 milhões de euros. Tá bom, meus amigos? E aí o Vasco foi para outra vertente, né? O Vasco continuou ali no próprio Racing, negociando com o Colídio, negociando com o próprio Sousa, né? E esse jogador, ele veio depois, né, da procura, que não houve proposta, não houve nenhum tipo de negociação, mas da procura do Bahia pelo Montoro. Então o Bahia largou o Montoro de mão, né? E tentou o jogador aí do Racing, né, que é o Baltazar Rodrigues, só que queria por empréstimo. E aí chegou o Estudiantes de La Plata e comprou o jogador de forma definitiva agora, dia 8 de agosto, agora aí, né, e ele tem contrato agora até 2030 com a equipe argentina, tá bom? Outro jogador que tá prestes a ficar livre do mercado, tá pedindo, pelo amor de Deus, me tire daqui, é o Everton Cebolinha, cara. Ele não tá sendo mais utilizado aí pelo Flamengo. Ele é um jogador relativamente caro, é um jogador com salário alto e o Flamengo tá tendo muita dificuldade em negociar o Everton Cebolinha, tá? Eu acho que ele é um baita jogador. No Flamengo ele perdeu muito espaço porque, como eu posso dizer, o Flamengo tem muitas opções na posição dele. Então quando ele perde 1, 2, 3 jogos por conta de uma contusão, mesmo que seja leve, tem jogadores que só estão esperando essa oportunidade para assumir a titularidade. E aí, meus amigos? O Samuel não estava jogando nada. Cebolinha estava... Porra, o Felipe Luiz tem que botar o Cebolinha. Aí o Cebolinha entrou, jogou bem, aí se machucou. Aí voltou o Samuel Lino. O Samuel Lino agora está comendo a bola. Né? O Bruno Henrique também está comendo a bola.
e o Cebolinha ele virou a terceira opção. E por isso o Cebolinha surge aí pro mercado como uma grande possibilidade de ponta que joga pelo lado esquerdo do campo. Tá bom, meus amigos? Você que tá comigo, deixa o like, inscreva-se. É importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Tem vídeos todos os dias pra você ficar super bem informado aqui no nosso canal. Sou Jonas Stelman, esse é o canal Gol TV. Saudações, tamo junto. Valeu!